meus amigos, trabalhadores da Seara Espírita, aprendizes do Evangelho. Hoje vamos fazer a primeira aula do curso básico sobre a Umbanda. Aqui nós temos uma foto onde está ocorrendo uma reunião em um determinado local, e no centro dessa foto nós temos o Zélio, que é o fundador da Umbanda aqui no Brasil, por volta de 1908. Portanto, vamos fazer essa primeira aula e trazermos um pouco de conhecimento sobre essa doutrina espiritualista, onde muitos irmãos nossos se integram, se reconhecem, se identificam. Mas nós somos espíritas. A nossa casa é uma casa aberta, tem, por princípio, acolher todos aqueles que a procuram, independente da religião que professam. E muitas vezes nós também nos propomos a levar um pouco mais de conhecimentos a esses irmãos que buscam aperfeiçoar a sua mediunidade para desenvolvê-la com maior propriedade nos seus terreiros, nas suas casas, onde aqueles que eles chamam consulentes os procuram para receber as devidas orientações das entidades da Umbanda. Então vamos ao nosso primeiro encontro, que é a apresentação sobre o que é que representa de uma forma mais ampla a Umbanda. Nosso irmão Zélio começa a nos dizer que com os que sabem, mais aprenderemos. Ele também está dizendo aos seus seguidores que é preciso reconhecer que há aqueles que mais sabem e que é necessário aprender com eles. E aqueles que sabem menos, eles ensinarão. Mas a ninguém eles virarão as costas. Foi o que disse, na ocasião da fundação, o nosso irmão Zélio de Moraes. Por outro lado, o Zélio, representando os fundamentos da Umbanda, proíbe o jogo de búzios, o uso de atabaques e o sacrifício de animais. Eu sei que muitos dos umbandistas desconhecem essas orientações, essas instruções, esses fundamentos que o Zélio traz. Em cima dessas questões, há muitos que afirmam que o Zélio não representa mais a Umbanda. Mas não cabe aqui a nós questionarmos essas situações, essas colocações do nosso irmão Zélio, e sim aqueles que professam a Umbanda deverão avaliar, analisar, ponderar e assim se posicionarem sobre o uso de búzios, o uso dos atabaques e o sacrifício dos animais. Assim sendo, o Zélio Fernandino de Moraes, quando começa a ter problemas de saúde e que não conseguiam explicar na época em que ele tinha 17 anos, ele tinha apenas como um interesse, um sonho que muitos acalentavam naquela época, que era seguir a carreira na Marinha. Mas, atacado por um mal desconhecido, ele não conseguia se levantar da cama. Aqui na foto ao lado, temos o nosso irmão Zélio Fernandino de Moraes e a sua mulher, a sua esposa, Maria Isabel Morse de Moraes, que foram os fundadores da Umbanda. Assim, nós vamos entender que a família do Zélio, preocupada com as condições de saúde dele, sendo tradicionais lá em São Gonçalo,
a 25 quilômetros do Rio de Janeiro, levou esse jovem a inúmeros médicos, até ao seu tio, que era um psiquiatra. O nome do tio do Zélio era Epaminondas de Moraes, que não ousou arriscar um diagnóstico do quadro de saúde que o Zélio apresentava. Continuando a procurar, encontraram uma rezadeira que aconselhou que ele fosse desenvolver a sua mediunidade. Depois do encontro com essa rezadeira, o Zélio, alguns dias depois, acorda bem, disposto e aparentemente curado. Na dúvida de que se esse mal iria voltar ou não, um amigo do Zélio sugeriu uma visita à Federação Espírita do Estado do Rio, em Niterói. É uma fundação, é uma casa que eu conheço. Era o dia 15 de novembro de 1908, quando o Zélio procura a Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, lá em Niterói. Quando chega lá, que é esse edifício histórico, o médium da Federação Espírita, José de Souza, dirigia a sessão espírita kardecista. E naquela época era comum pedir que aqueles que procurassem a federação, com suspeita de que fossem médios, se sentassem diretamente à mesa, o que é bem diferente dos tempos de hoje, onde nós levamos primeiro conhecimentos básicos da doutrina espírita, através de um curso rápido até, para que depois possa se sentar à mesa, não antes de passar por alguns exercícios. Eusélio se senta à mesa e, a certa altura dos trabalhos, alguns espíritos de caboclos. Caboclos são espíritos ancestrais indígenas brasileiros e pretos velhos, também escravos africanos, começam a se manifestar através do Zélio de Moraes. Na mesma hora, o dirigente José de Souza, alegando que eram espíritos atrasados, pediu que se retirasse e que o Zélio também se retirasse. Assim, nós entendemos essa história que nos é passada. Eu penso que não há nenhuma documentação, e sim relatos daqueles que viveram na época. Se houver alguma documentação, essa história se torna mais fidedigna, se torna mais verdadeira. Após a ordem do nosso irmão que dirigia a reunião mediúnica, o Zélio foi incorporado por uma entidade que saiu em defesa das demais entidades, os pretos velhos, os caboclos, dizendo que se não houvesse ali, naquela casa, espaço para espíritos de negros e de índios para cumprirem a sua missão, ele, o espírito que estava falando através do Zélio, fundaria no dia seguinte um novo culto na casa, na residência do Zélio. Quando, na reunião mediúnica, ainda na Federação Espírita, lá em Niterói, perguntaram o nome dessa entidade que falava através do Zélio, essa entidade respondeu que era o caboclo das 7 encruzilhadas, e completando em seguida que para ele, caboclo das 7 encruzilhadas, nunca haveria caminhos fechados. Essa é a história que nós conhecemos, que eu estou trazendo aqui para vocês, como uma história digna de crédito. Consequentemente, no dia seguinte, ao da primeira manifestação, que foi em 15 de novembro de 1908, já no dia 16, o caboclo das 7 encruzilhadas voltou a incorporar o Zélio de Moraes já na própria residência do médium. Dessa vez, para traçar, para determinar as diretrizes da nova religião. Vestir roupas brancas, usar guias de contas coloridas
E entre outras faculdades mediúnicas, sabemos que existem muitas faculdades mediúnicas que a maioria daqueles que são médios nas doutrinas espiritualistas desconhecem, não estudam, portanto não se aprimoram, não crescem como médiuns, permanecem meio que estagnados na sua mediunidade. Então, que entre outras faculdades mediúnicas, deveria priorizar a incorporação de espíritos. Hoje, aqueles que estudam com mais afinco e profundidade as faculdades mediúnicas sabem que não há uma incorporação por longo tempo. O médium permite que o espírito, a entidade, o envolva através de energias anímicas e a partir disso, utilizando o próprio corpo, permite que a entidade se manifeste. Então, essas eram as diretrizes da nova religião: vestir roupas brancas, usar guias de contas coloridas e priorizar a incorporação de espíritos. E, voltando, com os que sabem, mais aprenderemos. Olha que princípio interessante que nós, do kardecismo, espíritas kardecistas, praticamos bastante. Nós procuramos aprender cada vez mais com a espiritualidade e também com aqueles encarnados que vão se destacando no estudo, no desenvolvimento mediúnico. Nós estamos sempre aprendendo. E aqueles que sabem menos, ensinaremos. Também é uma missão nossa, espíritas, ensinar aqueles que sabem menos, transferir o nosso conhecimento sobre a espiritualidade e aprender com aqueles que sabem mais. É uma harmonia de princípios entre nós, espíritas, e entre aqueles irmãos que são umbandistas, que são espiritualistas. Na Umbanda, os animais são vistos como seres sagrados, dotados de energia e significado espiritual. Esse slide eu estou trazendo de uma pesquisa que eu fiz na internet. Então, na Umbanda, os animais são vistos como seres sagrados, dotados de energia e significado espiritual. Os animais são considerados elos entre o mundo material e o mundo espiritual, carregados de simbolismo e representação. Dentro desse simbolismo, dessa representação, cada animal possui a sua própria energia e atributos que são levados em consideração durante os rituais e práticas da Umbanda. Mas lembre-se que o Zélio de Moraes, o fundador, proibiu o sacrifício de animais. Mas isso não é muito falado, não é divulgado e nem sequer estudado por aquelas casas que praticam o sacrifício de animais, apenas baseados em suposições de que eles são dotados de energia, são mesmo, e significado espiritual. Haverá aqueles que querem aprofundar um pouco mais, muita literatura tentando trazer o significado espiritual do animal. Mas não vamos nos esquecer que são considerações humanas, considerações de aprendizados ou de interpretações que podem ser equivocadas às vezes. Mas o Zélio proibiu o sacrifício de animais. Mas a ninguém viraremos as costas, novamente dizendo o nosso irmão Zélio de Moraes. E aqui temos 3 animais sacrificados em oferenda às entidades da Umbanda. Mas, mais uma vez, proibindo o jogo de búzios, o uso de atabaques e o sacrifício de animais. Um dos princípios básicos da Umbanda é jamais fazer o mal. Isso inclui querer algo que pertença a outra pessoa,
o esposo, a esposa, o namorado, a namorada de outra pessoa. A Umbanda não se permite a fazer isso. Aqueles que seguem os fundamentos estabelecidos pelo caboclo que acompanhava o nosso irmão Zélio. E interferir no livre-arbítrio de terceiros, isto é, interferir na escolha das pessoas. Mas nós sabemos, e diante de muitos que nos procuram para aprofundar o seu conhecimento, que isso não é praticado na maioria das casas de Umbanda. Ou cobrar para fazer consultas ou atendimentos. Assim, são 3 princípios básicos da Umbanda que a maioria das casas de Umbanda não seguem. E se aquele que deseja realmente servir as entidades, os orixás, com esses princípios, tem que ter conhecimento para que a sua casa seja fundamentada e habitada e protegida por entidades realmente importantes e sinceras da Umbanda. Caso contrário, a casa estará sujeita à aproximação de espíritos que levarão aqueles que ali trabalham a compromissos muito sérios de difícil solução no futuro. A Umbanda pratica a caridade e não cobra um centavo de ninguém. O preto velho é o psicólogo do pobre. Quem diz essas palavras é a Fátima Dantas, presidente da Congregação Espírita Umbandista do Brasil, na época em que ela exercia essa presidência. Assim sendo, nós vamos entendendo, nessa primeira aula sobre a Umbanda, os princípios básicos, os fundamentos, os comprometimentos, a forma de entender essa doutrina espiritualista, essa religião. Consequentemente, nós vamos a falar agora sobre que no Brasil a liberdade de credo, isto é, de religião, é assegurada desde a primeira Constituição da República de 1891. Já na primeira Constituição, a liberdade religiosa é permitida em toda a nação brasileira. Mesmo assim, a intolerância religiosa nunca deixou de existir, naquela época como na época de hoje. Sabemos de muitos terreiros de Umbanda que estão sendo destruídos, apedrejados, expulsos por algumas religiões de grande intolerância e de grande violência e agressividade aos nossos irmãos e irmãs que não seguem aquilo que eles acreditam que é a verdadeira religião, que representa o Cristo, representa Deus. O Código Penal de 1890, já vigente na época do ano em que a Umbanda foi fundada, criminalizava a prática dos cultos afros. Então, a Constituição dizia que a religião é assegurada, a prática religiosa, a qualquer credo. Mas o Código Penal contradizia a religião, aquilo que afirmava, dizendo que a Umbanda era criminosa. É realmente um contraste muito interessante entre o que a Constituição diz e o Código Penal dizia. Por essa razão, a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi fundada pelo Zélio de Moraes, por sua esposa, que é essa casa aí, hoje, nos dias de hoje já reformada, foi alvo constante de batidas policiais. Vez ou outra, lá estava a polícia nos portões da Tenda de Espírita Nossa Senhora da Piedade para fazer as suas batidas preconceituosas. Então, a neta, a Lígia Maria Cunha, neta do Zélio Fernando de Moraes, afirmava que o avô dela enfrentou preconceito até mesmo dentro da casa dele, dentro da família dele, que era predominantemente católica. Nós enfrentamos isso também.
Hoje em dia, nós, espíritas e os outros que também são da Umbanda, os espiritualistas, enfrentam alguns preconceitos dentro de suas casas, dentro das que tem outra opção religiosa. O nome Umbanda só veio muito depois de sua fundação. Eu penso que isso talvez seja uma novidade para muitos. O nome original do culto era Alabanda, em homenagem a essa entidade que está aí ao lado direito, o Orixá Malé, que fora muçulmano em sua encarnação anterior. De origem árabe, Alá ou Allah significa Deus. Já a palavra banda é coloquial do nosso idioma português, lá do século XV. É sinônimo de lado. Umbanda pode ser entendida como ao lado de Deus ou com Deus ao lado, nos explicam aqueles que são estudiosos da Umbanda. Então o nome Umbanda só veio muito depois de uma readaptação do termo Alabanda. Tá bem? Guardem isso para começarem a entender os fundamentos da religião Umbanda, daqueles que a praticam e de nós que a estamos estudando, para que tenhamos um enriquecimento do nosso conhecimento. Então, os fundamentos da Umbanda será a nossa próxima aula.